Ótimo dia a todos. Na aula de hoje, vamos fazer estudo em circuito simples de gerador, resistor, gerador, receptor e circuito simples com gerador, receptor e resistor. Vamos verificar aqui a seguinte situação. A equação que define gerador é a força eletromotriz subtraída da resistência interna e a corrente que percorre o circuito. Então, nós temos aqui o circuito, a corrente indo do potencial menor para o maior e havendo a potência máxima que foi obtida pelo gerador, essa corrente chega pelo resistor, aqui tem uma queda de potência e volta para o gerador. No gerador, no processo de alimentação e aumento da potência, existe esse resistor que faz parte da construção do gerador e nós temos então no circuito o gerador e o resistor. E a equação de resistor é a primeira lei de Ohm lá, R que multiplica a corrente, a resistência elétrica vezes a corrente, é a diferença de potencial entre esses pontos aqui. Vamos chamar aqui de A, né? Aqui de B, e então esse ponto de cá também é B. Então, de B para A, um aumento de potência, de A para B, nessa posição, uma queda de potência. Então, para a gente obter a corrente que passa nesse circuito simples, podemos igualar essa diferença de potencial do gerador com a diferença de potencial do resistor, porque essa diferença de potencial é a mesma. Então, a gente pode falar que E menos RI é igual a R vezes I. Se a gente trouxer esse resistor para cá com a corrente, então fica menos RI, subtraído aqui da resistência do resistor vezes a corrente, é a força eletromotriz passada para o segundo meio com o sinal trocado. Acertando os sinais aqui, e a gente fica com RI mais RI igual a força eletromotriz. Então, a corrente, ela fica sendo a força eletromotriz. Quando eu coloco essa corrente em evidência aqui, fica R mais a resistência do resistor e a resistência interna do gerador. Nesse ponto aqui, você colocou o I em evidência, fica R mais Rzinho, é a força eletromotriz. Então, você isolando aqui a corrente, você tem a divisão. Então, essa é a equação para sair com o valor da corrente. Então, a gente geralmente guarda essas equações de definição, isso aqui a gente faz rapidinho para resolver o problema. Então, vamos aplicar essa equação aí, nesse caso aqui, que você tem um gerador e um resistor. E o que o problema pede? Para o circuito dado, determine a leitura do amperímetro suposto ideal. Suposto ideal significa que ele não tem resistência interna. Então, por essa equação, o amperímetro mede corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, ela vai ser a força eletromotriz dividido pela resistência do resistor mais a resistência interna do gerador. A força eletromotriz é 6 volts. A resistência do resistor é 3. A resistência do gerador é 1. Então, a corrente elétrica é 6 dividido por 4.
que é 3 dividido por 2, se você divide aqui por 2, divide por 2, 3 por 2, que é 1,5 amperes, ok? Então você vê que quando você tem o gerador resistor, a gente já tinha feito isso, só que a gente não tratava de gerador que não era gerador ideal. Desculpa, a gente trabalhou com o gerador ideal, que não apresentava essa resistência interna. E agora a gente está com o gerador com resistência interna. Nesse caso aqui, é o gerador com receptor. Do mesmo jeito que a gente identifica a equação do gerador e do resistor, aqui a gente coloca a equação do gerador, que é essa, e a do receptor, que a gente já viu também, que o U é a força contra a eletromotriz. Aí, como a gente está fazendo equação com as duas, a força eletromotriz e a contra-eletromotriz, então a gente coloca esse apóstrofo aqui só para identificar o valor de um e de outro. Então, mais RI. Nós vimos na aula passada. Então, com essa equação aqui, a gente acha a corrente que passa no receptor. Então, esse desenho aqui, ele não está muito adequado, né? Vamos adequar ele aqui, porque ele ficou igual de cá. Então, nós temos que entrar no de alta resistência aqui, adequada nele aqui. Então, nesse caso aqui, a corrente, né, ela passa aqui do potencial maior e sai aqui potencial menor. Essa resistência aí seria essa resistência de menor valor aqui. O desenho meu aqui ficou muito bom, né? Então, vamos aplicar aí essa equação. Então, o que o problema aqui pede? Considere o circuito a seguir. Então, o que nós temos aqui? A corrente passa para lá, então ela sai do baixo potencial, passa para maior potencial, sai no gerador. Ela entra no maior potencial e sai no potencial com a potência menor, então é um receptor. Então, considere o circuito a seguir. Então, olha só, esse circuito, a gente tem aqui 12 volts, 2 volts. Olha, o gerador é que alimenta o circuito. Então, ele tem que ser o que tem mais voltagem. Então, a corrente está passando, né, para cá, ó. Tá? A corrente está andando assim. Então, ela chega aqui no receptor, tem a voltagem mais baixa. Então, ela entra por cá. Então, esse aqui vai ser a força eletromotriz. Essa aqui vai ser a força contra a eletromotriz. Então, nós estamos colocando apóstrofo só para identificar lá elementos na nossa equação. Esse aqui vai ser o nosso R' e aqui o nosso R, que é resistor. Não é resistor, é a resistência interna do gerador e aqui é a resistência interna do receptor. Então, ele pede aqui no problema o seguinte: avaliado isso aí, indica o sentido da corrente elétrica. Então, o sentido é esse aqui, ó. Então, verificar no desenho. Então, está verificado no desenho. Ok? Calcule a corrente elétrica. Corrente elétrica é conforme essa equação aí. Então, vai começar aqui. Por aqui, ó, corrente elétrica, ela vai ser a força eletromotriz, que é 12, menos a força contra a eletromotriz, dividido pela soma dos resistores, 0,5
e 1,5. Então, quando você faz a conta em cima aqui, você obtém 10. 12 menos 2. 0,5 com 1,5, 2. Então, essa corrente aqui, que é a do circuito aqui, tem 5 amperes. Nesse outro caso nosso aqui, nós temos gerador, receptor, resistor. Então, vamos identificar esses elementos. Então, ó, a maior diferença de potencial do gerador, a menor receptor. Então, de cara aqui, a nossa corrente, ela vem nesse sentido, né? E ela percorre o circuito dessa forma aqui. Essa é a nossa corrente. Então, identificado isso daí, a gente vai considerar o circuito abaixo e indicar, então, o sentido da corrente elétrica, está indicado agora, e calcule a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica nesse circuito é a soma de todas as forças eletromotrizes subtraídas da soma de todas as forças contra a eletromotriz, dividido pela soma de tudo quanto é resistência. Aqui não são os resistores, né? São as resistências. Então, essa fiação do gerador, ela tem 1 ohm de resistência, que está até errado, né? Tem 1 ohm de resistência. Essa aqui tem 0,5, a do receptor, e esse aqui é o resistor, que tem 3,5 ohms de resistência. Então, vamos somar. Como só tem um gerador, então é 12. Aí você tem que subtrair da força eletromotriz, que é 3. E somar todos os resistores. Então, tem resistor de valor 1, resistência de valor 1, resistência de valor 0,5, e a resistência, o resistor, que tem resistência de 3,5. Então, 12 menos 3 são 9. Esse 0,5 com 3,5 dá 4, com 1, 5. Então, se eu divido aqui 9 por 5, dá 1, soma 4, 9, dá 1,8 amperes. Que é o que o exercício pedia. Então, essa aula de agora, a gente só queria trabalhar resistores e fazer circuitos simples, resistores e resistências em circuitos simples de equipamento, como gerador receptor, e também em equipamento do tipo resistor, associando dessa forma aí. E essas equações, vocês viram que é possível não decorar, porque todas elas são obtidas como foi feita essa, a partir da equação de definição de cada equipamento. E como as diferenças de potencial do circuito todinho é a mesma, então dá para fazer a comparação. Ok? E lembrando o seguinte, o gerador, a diferença de potencial dele, ela tem que ser igual à dos outros equipamentos. Então, nós temos aqui o receptor e o resistor. Então, essa diferença de potencial, ela tem que ser igual a essa mais essa. Estão em série aqui. Vocês lembram que a ligação em série, né? Cada ponto aqui, isso aqui você tem um ponto chamado de A, aqui o ponto B, e aqui um ponto C. Então, entre A e B tem uma diferença de potencial, entre B e C tem outra. E aqui, entre C e A, esse ponto aqui é o mesmo do A. Esse ponto aqui não tem resistor, não tem equipamento, é o mesmo do C. Tem outro diferença de potencial. Então, essa aqui que abastece
o receptor e o resistor, essa tem que ser igual a soma dessa e essa. Que aí você chega nessa proposta dali. Para comparar a diferença de potencial e como nós fizemos aqui. Ok? Um ótimo dia e nós vamos encaminhar exercícios. Um abraço.